Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo para mais um momento de versículos que alimentam. Mateus capítulo 10, versículo 32 diz: Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. É interessante que estamos num mundo em que a lei, ela vem, no sentido de todos terem os mesmos direitos, mas isso é uma falácia. Por exemplo, onde eu moro, a noite toda, começando muitas das vezes 4, 5 horas da tarde, é pagode, é música do mundo, é gritaria, tudo certo, e isso em uma rede, como é que se diz, em um sistema que não é comercial, residencial, uma área residencial. Ninguém fala nada. E é o som aberto mesmo. Agora, se a gente coloca uma vigília, com certeza já teria processos, pessoas gritando que nós éramos fanáticos, que nós somos fanáticos. Mas eles estão expondo o Deus que eles servem. O Deus da bebida, o Deus da prostituição, o Deus do oba-oba. E aí a verdadeira lei, entre aspas, cai por terra. Os políticos se calam. E os evangélicos têm que ficar ali, calados, e eles sim têm que respeitarem se passar pelo menos de 10 horas um culto ao ar livre. Bom, e quando a gente lê essa palavra aqui de Jesus, essa palavra se reporta exatamente a nós também. Porque muitas das vezes falamos que somos, mas não fazemos a diferença. Dizer que é evangélico é fácil, mas fazer a diferença, aí que está o ponto. Fazer a diferença não é você ser omisso ou ter asas para voar. Se afastar de pessoas que não são. Fazer a diferença é você em qualquer lugar ter a forma certa de pregar, de falar, de se vestir, de andar. É fazer o diferencial para o mundo, porque para ser igual, não precisa você estar na igreja. Você continua sendo do mundo. Então Jesus falou bem claro aqui: todo aquele que me confessar diante dos homens. E como é que nós confessamos? Não é apenas no altar, mas é na nossa fala, no nosso caminhar, no nosso assentar. Então não é fugir de pessoas, mas é levar às pessoas o Deus que nós servimos. Quando isso não existe, estamos sendo ausentes daquele Deus que nós falamos que é o nosso Deus. Então a palavra diz o seguinte: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. Olha, Jesus aqui está fazendo aqui uma reciprocidade. Você fala do meu nome, não é só na igreja, está aí fora da igreja. E com seus amigos, como é que você age? Eles veem em você a diferença? Eles veem em você uma nova criatura? Ou você faz parte do mesmo saco de laranja? Então, queridos, é uma palavra forte, mas é o que eu digo e repito. Quando a coisa vai para o outro lado, pode tudo. Mas quando nós falamos, nós falamos que somos de uma forma... Por exemplo, somos héteros. Ofende, Estamos aí batendo a pedra naquele que é isso, aquilo, homossexual. Não, ninguém está aqui discutindo nada de ninguém. Cada um tem o seu direito. Mas como todos têm direitos, não pode os cristãos serem omissos a esse direito. E nós estamos num país laico, onde você pode professar a sua fé. Agora, todos têm que ter o mesmo direito e a mesma vibe. Então, é o que ele diz: aquele que me confessar na sua fala, no seu caminhar, no seu temor, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas, contudo, todavia, aquele que me negar, aquele que faz parte do mesmo balaio e diz que é do meu Pai separado, nunca foi. Nunca foi. Então diz aqui: eu também o negarei diante do meu Pai. É por isso, meus amados, que nós temos que tomar muito cuidado com esse evangelho açucarado. Vem como está, fica como está, fica com os mesmos defeitos, fica com a mesma fala, fica com os mesmos vícios e a porta do céu vai estar escancarada. Não é assim, Não é assim, com certeza não é assim. E muitas das vezes nós sabemos que estamos enganando a nós mesmos, porque existe alguém que um dia vai nos cobrar. E não é qualquer pessoa, não é o líder da igreja, não sou eu, é o próprio Deus que vai ver o nosso andar e o nosso caminhar em todas as situações. Por isso eu digo e repito, Ele não nos colocou para nós nos afastarmos das pessoas, mas levarmos até as pessoas o Deus vivo. Agora,
Se acontece como aconteceu em Samaria com Jesus, que expulsaram Jesus, Jesus continuou sua caminhada. Porque lá na frente, ele encontrou com a mulher samaritana, que não queria mais aquela vida mundana, aquela vida escusa. E aquela mulher samaritana, olha só, Jesus não voltou, mas pregou para uma mulher samaritana, ela voltou para Samaria e fez grande diferença. Esse é o Evangelho. Se você não sente fome e sede, ou apenas em alguns momentos, né? Levantar as mãos e dar glória a Deus. Isso é um Evangelho frio, raso, se é que pode ser chamado de Evangelho. Mas o Evangelho é a sede. O que a sua alma mais grita, diz o Deus que você serve. Que nós possamos ter cuidado. Sei que essa palavra é profunda, mas eu, como eu sempre digo, eu sempre me coloco em primeiro lugar e analisando a minha vida espiritual. E é por isso que essa palavra diz, vou repetir para você. Todo aquele que me confessar diante dos homens, ó, sou crente, hein? Tô chegando cristão aí, hã? Eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar, ou seja, apenas falar que é, mas não fazer a diferença, eu o negarei diante do meu Pai. Eu quero terminar dizendo que não é Reis que falou isso aqui, é o próprio Jesus Cristo. E ele olha o nosso andar, o nosso falar, entendeu? O nosso agir e principalmente o nosso corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus diz que corpo, alma e espírito tem que ter uma junção para sermos irrepreensíveis diante do Deus que um dia todos nós haveremos de estar. Beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos rico e poderosamente. Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.